bem-vindos. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o REINF, essa exportação que vai vir agora. Mudamos um pouquinho o formato, de apresentação, vamos fazer agora uns questionamentos para o Thiago Lopes, que está aqui comigo. Ele é analista de negócio da SEAG, da área fiscal e contábil. Está conosco aqui já há 9 anos. Bem-vindo, Thiago. Obrigado, será um prazer responder os questionamentos. Vamos lá, muitas perguntas para se fazer. Thiago, o que é o FD REINF? Então, Elisandra, o REINF ele é uma obrigação nova, uma exportação que a gente tem que apresentar agora para a Receita Federal. Ele visa apresentar informações de retenções de PIS, COFINS, INSS e contribuição social e outras informações mais que a gente vai falar mais para frente, desde que não tenha vínculo empregatício, porque quando se fala em INSS gera muito entendimento de folha de pagamento. O REINF ele é mais voltado para INSS, que incide sobre operações onde não há vínculo empregatício. Foi bom você falar, porque eu dei uma lida na legislação e eu achei ela muito semelhante ao E-Social. Ela não poderia ser a mesma? Não se pode confundir o E-Social com o REINF. Apesar de que a forma de apresentação e até no começo do projeto inclusive era o mesmo projeto, era tudo no E-Social, a gente não pode confundir um projeto com o outro. O E-Social fica por conta de apresentar informações da folha de pagamento. Entendi. E o REINF mais da movimentação fiscal. Gerou-se exatamente essa confusão de que quem seria o responsável pela apresentação do E-Social, porque tinha informações do departamento pessoal e do departamento financeiro, fiscal. Então, resolveram segregar, separaram. Então, o E-Social é só em movimentação com vínculo empregatício e o REINF somente movimentações fiscais. Que bom. Dentro desse processo, por que houve a criação dessa obrigação? Tem um motivo? O REINF visa modernizar a entrega de algumas informações que já são apresentadas em algumas exportações já conhecidas, por exemplo, a DCTF, a CFIP, a GFIP e a DIRF, elas tendem a ser extintas com o REINF. Não é uma normativa que extingue já de imediato, mas e até mesmo a parte do FD Contribuições. A parte do FD Contribuições também tende a ser reduzido com o REINF. Que legal, então. Nessa obrigação nova, quem está obrigado a entregar o REINF? O REINF é obrigatório para todo mundo que prestar ou tomar serviço com cessão de mão de obra. Quando tiver exatamente aqueles impostos que eu mencionei no começo, que é PIS, COFINS, a contribuição e o INSS, está passível de apresentar, prestador ou tomador. É importante a gente frisar que o tomador de serviço também tem que apresentar. Se você alguém prestar um serviço para você, você tem que informar essa movimentação. O intuito de todo o SPED, toda a declaração, é o órgão que recebe os dados, nesse caso a Receita Federal, cruzar as informações. Então, se o seu prestador declara e você, como tomador, não declarar, você pode ter algum problema perante a Receita Federal. Pessoal, fica a dica então, todo mundo que emite nota fiscal e que tenha essas retenções ou que dê entrada nessas notas fiscais com essa retenção, ela precisa enviar. Então não é só quem presta não é só quem está fornecendo o serviço não, ok? Fique atento. Outra coisa, o formato de entrega do REINF, ele é igual ao SPED de contribuições, o SPED fiscal, ou ele tem uma diferença? Não, ele varia um pouco. Quem está acostumado com os SPEDs atuais, FD, ICMS, contribuições, está acostumado com arquivo TXT, com layout, com registros, com campos, inclusive com a figura do validador. Já no REINF isso muda um pouco. Você não tem TXT, você vai ter um XML, você tem eventos, tem campos, tem tags e tem o web service, que nesse caso substitui o validador. Você não vai ter um ambiente disponibilizado pela Receita Federal para você visualizar essas informações. O próprio sistema tem que fazer a transmissão desses dados para o web service. Que legal, então. Então ele está bem semelhante à nota fiscal eletrônica, gente. Mas se ele é igual à nota fiscal eletrônica, o que quer dizer isso? Que esses eventos eles são feitos de uma só vez? Eles podem ser segregados? Como que é o processo de envio deles?
Certo. Cada grupo de informações que você vai apresentar no REINF vai em a gente chama de evento. Então, cada grupo de informações você tem um evento. Por exemplo, se você é prestador de serviço, você vai ter um evento para informar suas prestações de serviço. E esses eventos a gente pode categorizar eles em 3 diferentes. Eventos iniciais ou eventos de tabela, eventos periódicos e eventos não periódicos. O que quer dizer basicamente esses eventos de iniciais, periódicos e tabela? Qual a diferença? Os eventos iniciais, você vai mandar basicamente os seus dados cadastrais, razão social, CNPJ, e ele é evento inicial porque você não tem uma periodicidade de entrega. Você faz uma entrega inicial e você só tem que enviar isso novamente se ocorrer alguma alteração dos dados que você já entregou. Por isso que é eventos de tabelas ou iniciais. Os periódicos é chamado assim exatamente porque você tem uma periodicidade de entrega. Então, todo mês você tem que fazer a entrega desses arquivos. Nesses, normalmente vai as movimentações fiscais, nota fiscal, contratos, que realmente você tem que entregar numa determinada data. Entendi. Os eventos não periódicos, ele depende de um fato acontecer para você ter que entregar ele. Especificamente a gente vai tratar, não vou explicar mais para frente o que cada evento trata, mas por exemplo a gente tem informações de eventos esportivos. Então depende do evento acontecer para você ter que entregar o arquivo. Por isso que é chamado de não periódico. Tá, nesses eventos, igual você falou, tem alguma abertura, fechamento que precisa ser enviado ou não há necessidade? Eu posso sempre só estar enviando, não tem nada disso? Não, você envia os arquivos iniciais, né? E como eu disse, envia os iniciais, é só se preocupa com novamente se houver alguma alteração das informações. E os periódicos você envia, terminou de enviar um grupo de informações daquele determinado mês, você tem que enviar um outro evento de encerramento. Quando você diz para a Receita Federal, esse mês aqui eu já entreguei todas as informações que eu tinha que entregar. Foi bom você falar nisso. Qual o prazo de envio da REINF? Ela tem um prazo ou não? A qualquer momento no mês eu posso transmitir? Não, os eventos periódicos você tem até o dia 15 do mês subsequente para você entregar as informações. Ou seja, com a entrada agora em maio, você tem até dia 15 de junho para entregar. Entendi. Isso para os eventos periódicos. Para os eventos iniciais, a primeira transmissão agora segue o próprio dos periódicos. E novamente se você tiver alguma alteração. Entendi. Já os não periódicos depende da geração do evento. Depende do evento. Se o evento acontecer hoje, você tem 2 dias depois da finalização do evento para você transmitir o REINF. Que legal. Deixa eu te perguntar outra coisa. Vamos supor, dia 15 dá no domingo ou dá no feriado. O contribuinte ele pode mandar após essa data? Não. O REINF é sempre antecipado. Se acontecer num dia não útil, se der no 15º dia não for útil, você tem que antecipar a entrega. Vamos supor, se deu no domingo, você tem que antecipar a entrega para sexta-feira. Então, gente, fica lembrando, a REINF ela vai seguir o calendário bancário. Tem expediente bancário, você pode mandar. Não tem, antecipa, para não perder o prazo, ok? Isso. Outra coisa, transmitir. Fui lá, transmiti minha REINF, tudo certinho. Porém, na hora que eu fui verificar, fazer uma conferência depois, descobri que uma nota foi lançada errada ou esqueceram de lançar uma nota que ficou engavetada e vou lá e lanço dentro do período. Tem como eu retificar? Tem. Todo evento ele é subdividido em inclusão, alteração e exclusão. Então, se você fez a transmissão e precisou, e isso acontece bastante no meio da prestação de serviço, se você recebeu um documento atrasado, você tem que reabrir aquele período que você encerrou, transmitir a retificação, ou você exclui e transmite novamente e retifica aquela informação, faz a atualização do documento que ou ficou errado ou você esqueceu de lançar e encerra o mês novamente. Tem sempre que se preocupar em reabrir, transmite a retificação e encerra novamente. Fica atento, gente. Pode retificar, mas tem que lembrar de fazer a abertura e fazer o fechamento depois, tá? Outra coisa, como você falou que o REINF ele segue um pouco a metodologia da nota fiscal eletrônica, como que é o processo de assinatura dele?
O próprio sistema, ele se encarrega da assinatura, a assinatura digital é quando você certifica que aquele arquivo é válido, que foi você mesmo que transmitiu as informações. É feito através do certificado digital, tanto o A1 quanto o A3, ele pode ser utilizado, mas basta que você vincule ele no sistema, informe a senha, que o sistema mesmo se encarrega de assiná-lo. Que bom. Tem algum contribuinte no processo do REINF que ele não está obrigado a ter um certificado? Tem uma exceção só, que é para os MEIs, os microempreendedores individuais, que eles não precisam do certificado digital. O restante, todos necessariamente têm que utilizar a certificação. O REINF, quando efetivamente ele vai começar a vigorar? Porque teve várias alterações, mas quando ele vai ficar efetivamente para fazer o processo de... Desde o início do projeto, a gente foram disponibilizadas várias datas pela Receita Federal. A data que vigorou por mais tempo foi janeiro de 2018. Eu lembro. Isso. Só que próximo próximo chegar a data, eles fasearam a entrega. O que é isso, fasear? Eles quebraram a entrega em alguns lotes. Entendi. O primeiro lote, uma segregação. Isso. O primeiro lote agora é para empresas que faturaram mais do que 78 milhões no ano calendário de 2016, que entrega agora em junho com a movimentação de maio. O segundo lote é para quem faturou menos que 78 milhões, com a entrega em dezembro com a movimentação de novembro. E tem um terceiro lote em 2019 que é só mais para órgãos públicos. Que bom, então. Há uma ordem, por exemplo, na nota fiscal eletrônica, a gente sabe que tem os lotes de envio. Então, como você falou que ela se semelha um pouco à nota fiscal eletrônica para gerar um XML, tem uma ordem necessária para envio desses lotes? Sim, tem uma ordem cronológica que tem que ser seguida para envio do REINF. Naquela categorização que eu fiz, de eventos iniciais e periódicos, necessariamente você tem que enviar primeiro os eventos iniciais para depois enviar os periódicos e não periódicos. Entendi. É quando a Receita Federal, você envia os iniciais para a Receita Federal ter ciência dos seus dados, para quem é o contribuinte que está transmitindo aquelas informações, para depois você transmitir as movimentações, que vai suas notas, vai seus contratos. Então tem sempre que seguir essa ordem cronológica. Que bom. Vamos supor, Thiago, eu fiz uma alteração cadastral da minha empresa. Mudei a razão social, eu mudei de endereço. Mas dentro desse período foi agora, vamos supor, em julho. Só que agora, em maio, teve uma nota que eu descobri que alguém tinha esquecido de lançar e eu pedi para lançar, uma nota extemporânea. Eu tenho que mandar essa informação. Não vai colidir essas informações? Eu posso fazer? Pode. O servidor da Receita Federal já está preparado para esse tipo de situação. Você pode muito bem transmitir, iniciar a movimentação e assim que acontecer uma alteração cadastral, você transmite essa alteração, não tem problema nenhum. A Receita Federal está preparada para isso. Agora chegou a pergunta que não quer calar. Você falou muito em eventos. Quais são os eventos que vai na REINF? Certo, vamos lá. Eu vou falar de todos os eventos, tá? E já explicar o que cada um transmite e falar se é passível ou não do ramo do agronegócio apresentar ele. Os eventos sempre começam com R e um código para cada um. Então, o primeiro que a gente tem o R1000, que é exatamente os eventos cadastrais, que é onde que vai os dados. Na sequência vem o R2010, que é quando você vai apresentar as informações dos serviços tomados. Certo? Então, tudo aquilo que eu contratei, que teve retenção, então vai cair nesse registro no 2010. Isso. Entendi. O 2020 é a contrapartida, é quando você faz a prestação do serviço. Então, você é prestador de serviço, concessão de mão de obra, que tem aquelas retenções, você vai gerar o R2020. Ok? O R2030 e o R2040 são eventos que não são do ramo do agronegócio, que são de eventos desportivos. Então, o CIAGRE não vai estar apresentando esses dois eventos. Tem o R2050, que é para contribuintes, pessoa jurídica, produtor rural e agroindústria. Então, somente se você se enquadra em uma dessas duas classificações é que você tem que apresentar o 2050, demonstrando toda a sua comercialização. Ok? Tem o 2060, que ele é informações sobre retenções previdenciárias sobre a receita bruta, que é quando
o contribuinte opta pela substituição da contribuição previdenciária patronal. Somente se você optar por isso que você tem que fazer a apresentação dele. O 2070 é um dos mais complexos, tanto é que ele foi postergado pela Receita Federal. Então ele não vai ser apresentado agora, que a obrigação de maio para entregar em junho, então? Não. A informação que a gente tem é que eles disponibilizaram um novo layout e um novo prazo previsto para o segundo semestre de 2018. Que bom. Então a gente está aguardando essa informação para fazer a adequação a ele. Na sequência vem o 298 e o 299, que é exatamente aquele processo que eu mencionei de você transmitir a fechamento. Você enviou todos os eventos daquele mês, todas as notas, todos os contratos, você envia o 299, que é o fechamento. Entendi. Se for necessário uma reabertura, enviar novos dados, transmite-se o 298 e tem que se lembrar de transmitir o 299 na sequência. Entendi. Ok? O 3010, R3010 também é eventos esportivos, então o CIAG não vai apresentar. E por último tem o R9000, que se for necessária a exclusão de algum evento, transmite-se o R9000 informando qual o evento está sendo excluído. Legal. Durante o processo de transmissão, a gente deparou com algum erro. O principal erro que a gente sempre vê é do HTTP 403. O que esse erro quer dizer? Conforme mencionamos, o REINF envolve um terceiro agente. Sim. Nesse caso, os web services da Receita Federal. Okay. Então, tem uma série de configuração que tem que se atentar. O seu certificado está válido, é aquele certificado que é para aquela empresa. Tem sempre que atentar a essas informações. Se o web service está atualizado. Entendi. Então, tem sempre que checar essas informações. Mas o suporte está preparado para auxiliar em qualquer necessidade com relação a essa questão. Ó, gente, então fica ligado. Se der esse erro aí para vocês, verifiquem o certificado, verifiquem o endereço do web service de recepcionamento, verifique as cadeias certificadoras do mesmo jeito que a nota fiscal eletrônica, tá? Que pode ser um erro nesse sentido, ok? Exatamente. Porém, existe também aquele erro que fala que os arquivos XSDS não forem contados, erros de envio de lote. Como que a gente pode saber onde eu vou encontrar esses esquemas para fazer esses envios? O arquivo XSD, ou esquema como você mencionou, são arquivos disponibilizados pelo órgão, nesse caso a Receita Federal, para fazer a checagem da validade da estrutura daquele arquivo. Entendi. Eles estão em constante atualização, então é sempre bom checar se eles estão atualizados. A gente vai colocar na página aqui o endereço. Tem sempre que estar com mais atualizado, porque senão você não consegue fazer a transmissão correta. Ó, gente, fica a dica aí, tá? Deu algum problema aí, verifica lá no site da Cefaz, nesse link que vai estar aqui no e-mail, no vídeo, que ele vai te apoiar. Outra coisa, a gente percebeu também alguns erros que vêm com erro de identificador de lote. Também tem a ver com o esquema? Sim, tem referência direta com o esquema. Provavelmente o esquema está desatualizado. É só entrar no endereço, pegar o mais atualizado e descompactar na pasta do REINF, que provavelmente funcionará. Tá. Então viram aí, gente, as perguntas que o Thiago nos respondeu já nos ajuda bastante. O que a gente vai fazer agora? A gente vai lá agora para o sistema, tanto para o AgriBusiness como para o AgriManager, para a gente mostrar para vocês como que está a estrutura, tá? Para vocês verem onde está a configuração e onde está a transmissão. Vamos lá? Ó, no AgriManager você vai acessar o módulo Controladoria. Dentro de Controladoria você vai abrir Tabelas e Cadastro. Dentro de Tabelas e Cadastro você vai abrir aqui Contabilidade e Fiscal. E descendo aqui, você está vendo aqui, ó, Parametrização REINF. Aqui você vai parametrizar o ambiente, se é de produção ou se não é, os endereços de recepção, o certificado, a senha do certificado e as outras configurações que é necessária fazer.
fez essas parametrizações, fora as parametrizações de cadastro de tipo de documento financeiro, do tipo de operação que a empresa trabalha e do cadastro de serviço, você, para fazer a transmissão, você vai vir aqui em controladoria, contabilidade, e aí você vai vir aqui, ó, FD Reinf. Aqui você vai colocar o período, vai colocar a unidade de negócio, ele vai trazer as informações, você pode verificar registro por registro, como você pode fazer o processo, clica em selecionar, aí você pode transmitir. Se você for retificar, você vai colocar o período de retificação aqui, selecionar qual registro que você vai fazer e vai clicar aqui em retificar. Se for excluir, igual o Thiago falou, você vai vir aqui e o sistema vai fazer. Isso é no AgriManager, tá? Agora vamos lá no AgriBusiness para você verificar como que é o processo. Bem, no AGB, no AgriBusiness, todas as opções estão no modo de escrita fiscal. As parametrizações entram em cadastro, parametrização, parâmetros FD Reinf. As mesmas informações são necessárias, o ambiente que será transmitido, se é ambiente de homologação ou produção, o web service a gente já informa o atual, pode ser que tenha alteração, então tem sempre que atentar se esse endereço é válido, e o certificado e a senha do certificado. Nessa aba R1000, tem que aquela informação referente ao R2050, se você for enquadrado como uma pessoa jurídica, produtor rural ou uma agroindústria, que é as opções 6 e 7, mas já vem configurado já com a pessoa jurídica em geral, e algumas parâmetros referentes ao 2060, se for enquadrado com ele. Esses são os parâmetros necessários. E na sequência a transmissão é feita em utilitários, exportações, federais, FD Reinf. Essa parte de cima é apenas para consulta dos eventos já transmitidos e na parte de baixo tem os controles utilizados para a transmissão de novos arquivos. Então informa-se o período que vai fazer a transmissão, clica em transmitir. Ele questiona se deseja visualizar o XML antes de transmitir, mostra toda a estrutura e clica em enviar para fazer a transmissão dele ou cancelar se há algum ajuste a ser feito. Isso para todos os eventos individuais e tendo a opção também de transmitir todos de uma vez. Basta que marque os eventos, coloque o período de que deseja fazer a transmissão e clique em transmitir. Então, gente, essa foi uma sessão de perguntas e respostas que o Thiago veio nos apoiar. Obrigada, Thiago, por estar participando com a gente. Esperamos ter você aqui novamente para tirar mais dúvidas. Se você tiver mais dúvidas a fazer, pode estar mandando para a gente. Nossa equipe de suporte do AgriBusiness e do AgriManager estão preparadas para estar apoiando você. Nossa plataforma EAD já em breve já estará soltando EADs referente aos 2 Reinfs do AgriBusiness e do AgriManager, tá? Qualquer sugestão de novos conteúdos, mandem para nós também, ok? Thiago? Isso aí, agradeço. Precisando, estamos à disposição. Obrigada, gente.